Então, quando surge galera ligada aqui no nosso Instagram, né, e depois no YouTube também, Verdão Info, a galera já está em peso aí mandando perguntas para o nosso convidado Thiago Gentil, né, nessa série de lives que a gente vem fazendo. O Thiago Gentil é o quarto participante. Já falei com o Wendel, já falamos com o Maurício, ex-zagueiro do Palmeiras. Também com o Osmar Cambalhota, que foi um companheiro do Thiago Gentil no Palmeiras. Essa live com o Osmar foi na semana passada. E hoje tenho o prazer de estar aí com o Thiago Gentil. Ele que é um cara que marcou época no Palmeiras também, né? Foi revelado pelo Palmeiras. Eu sempre falo que minha página aqui é uma das que mais valoriza a base alviverde. E o Thiago Gentil, né? Ninguém melhor que ele para representar, né? Um atleta que saiu da base e teve grande sucesso aí. Passou por vários times do Brasil, da Europa, enfim. Então dá sua boa noite, né, para a galera, Thiago. Galera em peso chegando aí. Seja bem-vindo. Muito, muito obrigado mesmo pela participação, viu? Boa noite, legal, obrigado pelo convite. Muito bacana falar um pouco, né, dessa história maravilhosa que eu vivi dentro do clube, né? Peguei algumas fases diferentes e desde a base fiquei mais de 10 anos no clube. Então, é um clube que eu tenho muito carinho e está marcado, né, vinculado junto ao meu nome. Sempre quando lembro do jogador Thiago Gentil, lembro sempre do Palmeiras, né? Não tenha dúvida. Foi, sem dúvida nenhuma, o grande time da carreira dele. Né? Ele pode até falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas foi o clube que ele foi revelado e estreou, né, como profissional no Palmeiras e tal. Eu já quero ir lá para trás, Thiago. Daqui a pouco a gente vai falando, claro, não vamos falar só sobre o Palmeiras, não. Você pode discorrer daqui a pouquinho sobre sua carreira, que foi uma carreira grande aí, vitoriosa. E você começou no Palmeiras lá em 97, né? Então ficou aí no final do século passado no clube. E eu queria perguntar dessa época, porque, claro, você era muito novo, né? A gente compara com os garotos da base agora, né? Eles foram ter as suas oportunidades só agora, né? Com 18, 19, 20 anos. Acho que mais com 19 e 20. E você, no século passado, pegou um elenco sensacional, né? Foi aquele elenco campeão da Mercosul, da Copa do Brasil, da Libertadores. Felipão no comando, jogadores assim de nível absurdo, né? De seleção brasileira. Então eu queria que você falasse, né? Como que foi essa época aí, né? Você bem novinho, subindo e já encontrando toda essa galera muito boa de bola nos profissionais. Cara, eu vivi grandes momentos assim no Palmeiras, muitos momentos mais de alegria do que de tristeza, né? Eu cheguei no Palmeiras, tinha 14 anos, né? Fiz a base e tudo. E como qualquer garoto que sonha chegar no profissional, eu com 17, eu já estava estreando no profissional. Então as coisas aconteceram bem rápido para mim, né? A gente ganhou alguns títulos na base do Palmeiras e logo depois, com 17 anos, estreei no profissional. Foi o Filipão que me subiu. E aí eu tive a oportunidade de conviver com aqueles caras, né, sensacionais, aquele time que ganhou a Libertadores de 99, consegui Copa do Brasil, Mercosul, então era um timaço, né, tinha o Filipão como grande representante desse time, mas o que fica marcado é o aprendizado, né, jogadores espetaculares naquela época. O Palmeiras tinha um poder financeiro muito grande também, tinha grandes contratações, veio jogador de vários lugares, jogadores importantes. E logo depois disso daí eu tive a oportunidade de, lógico, a gente era muito jovem, né? Ainda subindo e entrando aos poucos tal. E, e já mais na frente, ali na Libertadores 99, foi quando aconteceu minha primeira lesão, né? Eu tive uma lesão de cruzado no ano da Libertadores, onde me tirou 8 meses, né? Dos campos. E aí foi a época, acho que a melhor época, a maior época do Palmeiras, né? Quando ganhou a Libertadores. E conviver com esses caras foi sensacional. De falar de todos, assim, era um grupo muito bom, cara. O Filipão, assim, tinha uma confiança, os jogadores sempre se reuniam, sabe, para fazer um churrasco. Uhum. Era um grupo muito unido, mesmo alguns caras que já vinham de título de antes, como o Evair, o Zinho, né, que já eram idos. Quando eu cheguei no Palmeiras, eles estavam ganhando o título de 94 com 14 anos, né, e Foi. depois ter a oportunidade de jogar com esses caras, assim, foi sensacional. E aqui o pessoal já está te elogiando aqui, ó. Baita convidado, craque, tá falando o Madá aqui. Abraço para ele. Tá chegando as perguntas aí, né? Tem um pessoal falando que você deveria ter sido melhor aproveitado no Palmeiras, né? A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Só que aí depois dessa fase de 98, 99, antes de falar disso, você estreou profissionalmente já em 97, Thiago, foi isso mesmo? Foi em 97, Palmeiras
naquela época já tinha se classificado e o Filipão chamou alguns jogadores da base para jogar contra o Inter em Porto Alegre, né? Uhum. Pelo brasileiro, né? Foi o Brasileirão. E assim, foi um momento inesquecível para mim, a primeira concentração, a primeira viagem pro profissional. Porque naquela época era muito distante, assim, né? O profissional, assim, da base. A gente tinha um sonho, os caras eram muito ídolo para nós. Hoje a gente já vê na base, a gente até pode falar disso mais para frente, a base do futebol, os jogadores ganhando salários já astronômico, então já pensam que são iguais, já jogaram em algum lugar, e a gente tinha os jogadores como ídolo. Então, em 97 foi esse primeiro jogo contra o Internacional, e aí eu ganhava, na época eu me lembro, a gente ganhava na base R$ 300, né? E aí eu fui para esse jogo no profissional, a gente ganhou o jogo lá do Inter, já estava classificado, ganhou, nessa época o Brasileirão classificavam 8, e ganhou do Inter lá de 1-0. Eu lembro que o bicho, eu acho que era R$ 2.000, alguma coisa assim. Imagina, eu ganhava R$ 300. Eu lembro que eu nem dormia, né, cara? Então, são épocas diferentes, são momentos diferentes. E, assim, subi muito cedo, né? Porque as coisas, como eu disse, aconteceram rápida, né? A oportunidade de pegar a seleção brasileira de base, tudo isso. Então, foi tudo bastante rápido e foi muito marcante. Legal, legal. Mais um relato aí do Thiago Gentil, ó. O Esquerdinha tá mandando um abraço para você, jogou no Palmeiras. Thiago, meu parceiro, abraço do Esquerdinha. Você conhece ele, Thiago? Ah, esquerdinha, parceira. Ah, tem muitos caras, né, na base que a gente jogou junto, ficou no meio do caminho, que eram bons de bola também. Sim. Tem o Francisco aqui, ó, craque de um coração gigante. Abração, meu parceiro. O TH Gentil aqui, não sei se é algum parente seu, tá perguntando qual é o seu gol inesquecível pelo Palmeiras. Gol inesquecível. Teve alguns gols importantes, assim, para mim, né? Mas eu acho que o inesquecível, acho que é sempre o primeiro, né? É. Foi em 2001. Foi em 2001, exatamente. Foi quando eu tinha voltado de uma cirurgia e logo eu fui emprestado, né? Porque eu estava voltando de cirurgia, tinha elenco que eu tinha que provar e eu fui para Recife, fiz um baita campeonato lá, né? Depois a gente pode falar disso mais para frente. É uma cidade também que eu tenho muito carinho, um clube que é o Náutico lá, fui campeão. Depois voltei, cara, e tive a oportunidade de jogar bastante jogos, né? O Palmeiras em 2001 a gente estava bem, era o Celso Roth, treinador, a gente vinha bem e classificavam 8 ainda, nessa época brasileira. A gente estava entre os primeiros e, de repente, cara, a gente começou a perder, eu me machuquei. No último mês eu fiquei machucado, tive uma lesão e não joguei. Assim, a gente começou a perder bastante jogos e saímos fora da classificação. Mas foi uma época muito boa, assim, para mim, assim, de aprendizado também, de ter voltado e ter oportunidade de jogar mais jogos no Palmeiras, né? Depois tive outra saída, depois voltei, enfim. Mas 2001, assim, esse primeiro gol foi um gol contra o Sport, Recife. Primeiro gol pelo Palmeiras. O primeiro gol realmente sempre fica marcado, né, 2001, depois ele ter passado por empréstimos, né? Então vamos voltar um pouquinho nesses empréstimos, né, Thiago? Porque você passou pelo Recife, como você disse, Santa Cruz e Náutico. Você ficou muito mais marcado no Náutico, né? Eu, inclusive, vejo de vez em quando você fazendo alguns posts aí relacionados ao Náutico. Você tem a torcida do Náutico tem um carinho enorme por você. Você fez uma dupla de ataque inesquecível lá com o Cook, né? Fala um pouquinho sobre isso. Foi inesquecível, assim, eu tenho um carinho enorme pela cidade, pelos torcedores, mesmo os próprios torcedores de Santa Cruz, né, que eu tive uma boa passagem por lá também, mas no Náutico foi uma coisa impressionante, assim, a dupla que eu fiz com o Cook, assim, a gente, era todo jogo a gente fazia gols, e quando não era eu, era ele, então fizemos, e tivemos a oportunidade de ser bicampeão, né, o nosso treinador era o Muricy, grande Muricy, e lá é uma cidade, um clube também que eu tenho muito carinho e vou levar guardado para sempre também. E a sua passagem pelos dois times foram legais. Você deixou um carinho enorme mais pelo Náutico, mas pelo Santa Cruz foi tão boa que depois você chegou a voltar para lá, né? Depois mais para frente. Teve uma outra pequena passagem pelo Santa, né? Logo que eu voltei, que eu me recuperei da minha cirurgia no joelho, eu tive a oportunidade de jogar lá, né? No Santa Cruz eu precisava jogar, eu fiquei parado 8 meses. E quando eu fui para Recife, né, tudo novo também, cidade nova, eu acabei me recuperando e fazendo um grande campeonato pernambucano, né? Eu fui até, estava na seleção dos melhores jogadores pelo Santa Cruz. A gente acabou perdendo a final para o Sport, fomos vice-campeões. E depois disso daí eu acabei voltando, né? Jogando pelo Palmeiras, né? O brasileiro de 2001. E aí foi quando eu tive a chance de voltar para lá, a oportunidade do Náutico, depois disso Náutico, né? Aí voltei e acabei sendo campeão.
voltei Palmeiras, joguei o Brasileiro, depois voltei para lá com o Muricy e fomos bicampeões. Então foi uma alegria muito grande, assim, e uma dupla que a gente fez que vai ficar marcado lá para os torcedores, e esse carinho que eu recebo é inexplicável e inesquecível. Sem dúvida. Ó, tem aqui o Wenzin, tá falando aqui, ó, o melhor 10 que eu vi jogar com o meu pai, fera demais. Ele, não sei se você conhece ele ou o pai dele, mas você se considerava mais um camisa 10 ou um camisa 7 ali, Thiago? No começo da carreira eu jogava, quando eu subi no profissional eu era o 11, né? Eu era um jogador de beirada, na verdade, no Brasil sempre jogou, nessa época principalmente, jogavam com dois atacantes, né? Não jogavam com extremos, caras abertos, igual hoje se joga muito na Europa. Então eu subi como segundo atacante. Nessa época tinha muita dupla de ataque, né? Mesmo o Palmeiras que tinha aí o Edmundo, o Evaí, depois o Osés, o Paulo Nunes. Então sempre jogava com dois atacantes. Então eu fazia muito essa função. Quando eu fui para a Europa, né? Que eu fui para a Espanha, eu mudei muito. Eu tive que mudar muito a minha característica de jogar. E assim, também foi bom para mim, que eu sempre fui um cara de gostar da bola e vim jogar mais de meia, mais um pouquinho mais recuado. E depois, quando eu voltei para o Brasil, depois disso, eu vim jogando como meia. Então, assim, nas duas posições não tinha problema, porque eram as duas que eu gostava de jogar, eu gostava de vir de trás com a bola, né? Não, legal. E dá para dizer que é até polivalente, né? Um jogador que jogava realmente em várias funções ali da frente e era muito habilidoso, o Thiago, né? Muita gente fala aqui, eu revi alguns lances seu para dar uma relembrada, né? Aquela perna esquerda famosa aí, né? Que batia muito bem na bola, habilidade. E eu queria relembrar aqui alguns jogos especiais que você teve pelo Palmeiras. Eu até pedi para a galera mandar no Instagram durante os últimos dias aí qual jogo que o pessoal lembrava, né, da atuação sua, qual, né, se vocês se lembravam do seu futebol e tudo mais. E muita gente falou sobre um jogo que foi contra o São Caetano. Você lembra desse jogo? Você entrou no segundo tempo, né? E acho que você fez os 2 gols, não foi? Foi, esse ano eu tinha acabado de voltar, o Palmeiras tinha caído para a segunda Foi divisão, então eu não estava. 2003, né? Em 2002 eu não estava no Figueirense, né? Sim. Também fiz um campeonato muito bom também lá no Brasileiro e voltei para o Palmeiras para disputar a Série B. E logo no começo do ano foi esse jogo, teve o Campeonato Paulista e eu estava voltando, entrava alguns jogos, que foi esse jogo da semifinal, nas quartas de finais, a gente pegou o São Caetano e aí eu entrei no jogo, a gente com um a menos, ganhamos 2-0, eu tive a felicidade de fazer 2 gols também, não tem como esquecer, né, se nos classificamos para a semifinal. Foi um momento também muito importante e inesquecível também. Tá aí mais um pouquinho do Thiago. Podem mandando aí as suas perguntas para vocês. Estou vendo algumas perguntas legais, estou separando aqui para repassar para o Thiago Gentil. Antes da gente seguir com a sua carreira, Thiago, queria saber da galera que você foi revelado junto ali atrás, porque o Palmeiras também revelava muitos jogadores antigamente, né? Você falou da Série B, Wagner Love, Alceu, Diego Souza, Edmilson, só que esses caras não foram revelados com você, né? Você foi revelado com outros caras um pouco atrás ali, né? Conta um Sim. pouquinho dessa sua safra aí de jogadores. Cara, assim, a nossa base era muito forte, né? Nós temos um grupo até hoje, nós ganhamos um brasileiro que na época chamava Taça BH, né? Somos campeões, ganhamos Paulista, a gente tinha uma base muito forte, né? E muitos desses caras vingaram, né? Viraram aí referência no futebol. O Tadei é um cara que acho que dentro dos nossos, o Tadei foi muito longe, né? Foi ídolo no Roma, também é uma grande pessoa. A gente tem um grupo até hoje da galera. Aí tem o Ferrugem também, que era o capitão da seleção, fez carreira fora também, ele praticamente ficou na Europa quase toda a carreira dele, 15 anos. Jorginho Paulista, lateral. O Paulo Assunção, que depois voltou para o São João no Porto, no Atlético de Madrid. Era uma safra muito boa, a gente tinha um time muito bom. E e é só que nessa época subia alguns jogadores, mas como na minha época que eu subia, o Palmeiras tinha um poder financeiro também muito bom, né? Na época da Parmalat, tudo isso. Então era muito difícil subir jogadores, né? E nós subimos porque a gente tinha realmente uma safra muito boa. Passamos até... Eu lembro que tinha os caras que eram mais velhos, 4 anos. Então a gente subiu com 17 anos, passando o pessoal de 20. Já eram jogadores muito bons. Então é porque era muito forte mesmo essa época, a nossa geração. E a gente tinha que ser emprestado, assim, jogava pouco, porque era muito forte. O Palmeiras tinha uma cobrança muito grande, depois ainda que ganhou a Libertadores, né? O torcedor costuma ganhar. E então contratou muitos jogadores, mas eu acredito que muitos desses jogadores que foram ídolos em grandes lugares, né? Na Europa, tudo isso, teria a chance de poder
ter feito mais pelo Palmeiras também. Sem dúvida. Foi uma safra muito boa, né? E até tem um desses caras que foi revelado junto com você. Você acabou não citando o nome dele, foram muitos, né? Mas eu também posso citar o Juliano, né? Ô, Juju, fiz uma matéria com ele no Juliano. ano passado. E ele foi o jogador mais jovem a marcar um gol na história do Palmeiras, né? E tem esse detalhe da história dele. Eu acho que o Gabriel Veron no ano passado quase que quebra a marca dele, mas ele tinha 16 anos na época. E até uma surpresa para você, Thiago. Ele mandou um recado para você, cara. Eu vou colocar o recado dele para você. Você responde o Juliano daqui a pouquinho. Ele Vamos é. ver se vai dar para você Ele, escutar. Mas fala um pouquinho dele, fala um pouquinho dele. ele foi minha dupla de ataque. Nesse campeonato que a gente ganhou o brasileiro, jogávamos nós dois. Ele era 9, né? Depois ele até, como profissional, Sim. depois ele começou a jogar um pouquinho mais atrás. Ele tinha uma condição física, uma técnica muito boa, por isso conseguiu jogar em várias posições também. Pô, a gente dividiu por muito tempo aí a dupla de ataque, foi maravilhoso, assim, tivemos momentos muito bons. O cara também sensacional, né? Acho que ele tava morando fora até um tempo, e a gente tá É. sempre torcendo e feliz pelos esses ex-companheiros nossos que, né, deram sequência na carreira. Eu vou colocar um recado dele para você aqui, cara. Ele mandou um recado Manda, para você e relembrou uma história engraçada sua. que Eu vou colocar legal. aqui. Vamos ver se Manda você aí. vai conseguir ouvir direitinho aí. Fala, Tiagão, tudo bem, meu velho? Aqui é o Juliano, teu antigo parceiro de ataque do Verdão. Tudo tranquilo? Só passando aí pra te mandar um abração, te desejar muito sucesso aí na caminhada da tua vida, beleza? E só pra não passar em branco aí, um episódio engraçado não é nem com ele, viu? É com o pai dele, que ficava na arquibancada, grande Valdema, um abraço pra ele também, que ficava na arquibancada aí dizendo: vai, Thiago, vai pra cima, pedala, deixa doido, deixa doido. Grande Valdema. Tiagão, satisfação, viu? Um grande abraço aí, fica com Deus e sucesso. Um abraço no Valdema lá. Legal, figura, né? O Juliano sempre foi um cara muito focado, né? Muito centrado, um cara muito bacana. Essa história do meu pai acho que todos os jogadores da base, né? A gente tem no grupo, tudo isso aí, a gente relembra essa época. Meu pai sempre foi muito, muito intenso, assim, comigo jogando, né? Então ele ficava, eu corria com a bola e corria na arquibancada, assim, na lateral do campo, corria junto, gritando: Foi vai junto. pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Mas teve uma grande influência muito boa na minha vida isso daí, porque me dava muita confiança, né? Eu tinha muita confiança para poder executar a parte que eu tinha de melhor, né? Que era o drible e tal. E só que isso ficou marcado. É muito bacana, assim, poder lembrar dessas histórias aí. Legal. Aí tem, ó, o Peter tá mandando um abraço para você, é o Peter 10. Ele deve ser parceiro seu também, né? Pô, o Peter, irmão do Júnior Urso, cara também sensacional. Legal. Jogamos junto no Figueirense em 2007. A gente tinha um timaço lá também nessa época. Tava o André Santos, Chicão, o Cleiton Xavier, que jogou no Palmeiras depois. A gente tinha um timaço nessa época aí também. Um abração para ele, meu parceiro. E tem um outro cara aqui que tá mandando muitas perguntas, ó, o Francisco. O Francisco tá bem ativo aqui na live. E sobre essa questão, você parou em 2013, né? E ele tá pedindo para você fazer um esforço assim e falar: pô, minha carreira terminou, mas qual time você gostaria de ter jogado e acabou não tendo oportunidade? Existe um, Thiago, não? Cara, não existe um time específico que eu gostaria de ter jogado, mas eu gostaria de ter jogado no Rio. Eu até tive a oportunidade, né? Mas eu fiquei metade da minha carreira na Europa, né? Depois a gente pode falar um pouco disso também. Eu fiz metade da carreira no Brasil e metade fora. Na Europa, não, fora do país, né? No exterior, joguei na Ásia também. Fiquei 8 anos fora. E um lugar que eu gostaria de ter jogado foi no Rio. Assim, mas assim, não tem nenhum dos quatro, assim, os quatro grandes, claro. Eu tive a oportunidade de ir para o Fluminense, uma época também para o Flamengo, mas eu acabei optando ficar lá fora, né, na Europa. Naquela época era muito diferente os valores, né? A gente fala do valor de hoje, os jogadores hoje ganhando muita grana no Brasil, por isso muitos não vão, né? Então, às vezes, você está num time médio da Europa, na época, você ganhava muito mais do que ganhar no Brasil. Então, nós optávamos nessa época a sair para poder tentar fazer um pé de meia, né? Sim, e eu tava puxando pela memória, eu lembrei do Peter, cara, que legal. Prazer que ele tá aqui na nossa Jogava live, né? muito, era muito bom jogador Jogava também. Uma demais. força.
uma força impressionante. Eu lembro muito bem dele. Agora, olhando aqui as imagens, eu lembrei dele. Um abração para o Peter. E só para dar o prosseguimento na sua carreira, Thiago, claro que daqui a pouco a gente volta no Palmeiras, mas um detalhe legal seu que você foi jogar na Grécia, né? E lá você jogou com o Amoroso, foi isso? É, eu saí, quando eu fui para a Grécia, assim, eu já tinha tido uma proposta, e aí meio que no primeiro momento eu não queria ir, eu estava na Espanha, né? Eu joguei também 2 anos na Espanha e montaram um time muito bom lá. O clube montou um time muito bom, contratou alguns jogadores de seleções, o Regueiro que jogava no Valência também, que era da seleção uruguaia, eu lembro, o Amoroso estava no Milan. Então fizeram um time muito bom, então foi um desafio novo para mim, assim, né? Totalmente diferente, mas gostei demais de morar, assim, um país sensacional, assim, é um aprendizado muito grande, a gente cresce muito também como ser humano e foi uma experiência muito boa também, a gente fez bons campeonatos lá, ficamos, acho que as 2 vezes a gente teve a classificação para a Liga Europa, né, e, que era o objetivo do clube, então foram momentos também muito bons que eu vivi lá também, fiquei 2 anos lá. E depois da Grécia, um pouco depois da Grécia, você também teve um momento legal, pelo menos você ficou bastante tempo lá em Portugal, né? Ficou no Nacional lá, acho que foram 3 ou 4 anos lá, né? Em Portugal foi o meu último país. Eu já estava com 30, 31 anos e fiquei 2 anos também. Foi um momento importante também, muito bom, assim, né? Já no final, assim, mais no final da carreira, os filhos já sofrendo com essas mudanças, né, É. cara? Meu filho, principalmente, hoje ele já está com 15, 16 anos, minha filha mais nova tem 12, mas ele já estava crescendo e então eu tinha que estudar escola americana, né? Quando eu morei na Grécia, eu joguei na Arábia, joguei na Coreia, joguei na É. Espanha, então era muita mudança. E aí Portugal foi um país assim, eu já estava mais no final da carreira assim, foi importante assim para eles, tal. Então é um país também que eu gostei muito de jogar e também conseguimos alguns objetivos lá no clube também que era para ir para a Liga Europa, o time também era um time que disputava ali, né, depois dos grandes, a Liga Europa, e também foi bem bacana, assim, muito proveitoso para minha carreira e para minha vida, principalmente. E para a gente já não finalizar a questão da carreira, né? Depois a gente volta para o Palmeiras, mas depois você voltou para o Brasil, Curitiba, Guarani, né? Fala um pouquinho sobre essa reta final da sua carreira já no Brasil, já nos últimos clubes, os últimos passos como profissional. Quando eu estava em Portugal, logo no eu cheguei na metade da temporada lá, que é janeiro aqui, né? Eu cheguei Uhum. já na metade da temporada e eu comecei a jogar, eu estava bem, comecei muito bem, assim, e aí logo eu tive uma lesão, assim, meu joelho travou no lance. E aí eu tive uma lesão no joelho, comecei a fazer fisioterapia e tal. Eu demorei muito para me recuperar, assim. Eu perdi uma coisa praticamente cirurgia, fiquei quase 2 meses para me recuperar. E quando eu voltei, depois que acabou a temporada, eu voltei, eu já tinha essa dor que me incomodava muito no joelho. Mas eu conseguia jogar, conseguia ainda desenrolar, né? Conseguia jogar. E aí eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, né? Aí eu voltei para jogar a Série B pelo Barueri. A gente também tinha um time muito bom, era o Marcelinho Paraíba, a gente tinha o Ronaldo Angelim, que tinha vindo do Flamengo, o Jobson, Fernando, que era irmão do Carlos Alberto, também que era do Flamengo. Então a gente tinha um time muito bom, assim. O Alan Mota, a gente tinha grandes jogadores. E aí, depois disso, acabei voltando e meu joelho também fiquei lesionado, meu joelho já estava me doendo muito. Então eu fiquei muitos jogos sem jogar, minha recuperação já estava muito lenta. E acabei indo para o Guarani, jogar o Paulista também. Comecei a jogar, fiz alguns gols, né? Paulista, tudo fiz. Comecei a ir bem, daqui a pouco também meu joelho, aí eu falei, acho que é meu É. momento de me retirar, e foi assim o final, porque já o corpo já não te aguenta mais, né? Então, chegou um momento, eu já 4 cirurgias no joelho, no direito, então foi praticamente mais ou menos por isso que eu parei com quase 34 anos, 33 para 34 anos. E nessa sua passagem pelo Guarani, você fez gol no Rogério Ceni, não foi? Acho que foi talvez um dos últimos gols que o Rogério tomou como profissional, não foi? E foi o meu último gol da carreira. Foi também. Foi o meu último gol da carreira, foi no Rogério Ceni. A gente teve no Paulista, São Paulo. E sempre é inesquecível, né? Acho que a gente sempre tem gols assim inesquecíveis, o gol mais bonito, o gol mais importante que perguntou foi esse do É. esporte. E sempre vai ter gols inesquecíveis, gols que vai sempre ficar marcado. E esse foi um deles, né? Fazer logo voltando e ainda fazer o último gol e fazer o gol
É um cara que foi o que ele foi como atleta, né? Tem até a coleção de camisas aqui, tem a camisa dele guardada, como eu tenho de milhões de jogadores. Mas o que mais tem é do Palmeiras. Do Palmeiras eu devo ter umas 20 camisas do Palmeiras de épocas diferentes. Assim. E é isso que a gente fica guardado. Legal demais. Ó, o Daniel Figueiredo tá falando aqui, um dos melhores que vi jogar. Tá vindo saudações aqui lá do Recife, né? Como a gente falou, você é bem querido por lá também. E daí, depois da carreira, Thiago, você chegou a jogar o showball, né? E você foi um grande destaque do showball, né? Você foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2014, foi isso, né? Acho que foi 2014, acho que 2014 ou 2015. Depois teve o showball. Eu sempre fui um jogador assim, eu saí do futsal, né? Eu sempre gostei de jogar mais gostei de jogar no espaço curto, assim. Uhum. E até foi uma decisão quando eu tive que largar o futsal, que naquela época se jogava os dois, né? Hoje já não pode mais, até o jogador já tem um contrato muito alto da base. E eu com 17 anos, eu jogava futsal e campo, né? Eu era federado dos dois. E aí decidi seguir a carreira no campo. E aí teve a oportunidade de jogar e, pô, foi um momento maravilhoso também, porque você encontrar os caras, né? Depois de parar, né? Encontrei depois Júnior Baiano, encontrei os caras que eu tinha jogado lá atrás, assim. Então é muito gostoso tal, e eu tive a felicidade de ter feito um belo campeonato tal, e ser premiado com esses prêmios que eu ganhei aí, foi muito legal. E isso é bacana, né? É o que fica. A gente se encontra ainda às vezes nesses eventos de ex-jogadores e sempre é muito legal reencontrar a galera. E a gente ficava contando história, tomando uma cervejinha e fica na resenha contando toda a história. Isso que é bacana. Legal, ó. Tem um comentário aqui, ó. É o R Júnior, tá falando assim, um jogador que o drible que ele dava para a esquerda, que ninguém pegava, enfim, você foi caracterizado por por ser um jogador muito habilidoso, né? E exatamente por ser um jogador muito habilidoso, Thiago, você acha que essas lesões que você teve te atrapalharam em que nível na carreira? Você acha que você poderia ter ido até mais longe? Você construiu, lógico, uma carreira muito bonita, mas você acha que você poderia ter ido além se não fossem essas lesões? A minha primeira cirurgia foi com 19 anos, né? Foi quando eu falei, eu tinha 19 anos. Então foi um tempo, foi muito assustador naquela época. A gente não sabia se voltava a se recuperar. Sabia que ia se recuperar, mas não sabia assim, o grau, como seria a recuperação. E eu sempre fui um jogador muito fraco, assim, fisicamente, né? E eu acho que eu também deveria ter me cuidado mais em relação a preparo físico, a treinamento. Então, eu me recuperei, como eu falava, não, eu tô levinho, eu quero driblar dentro de campo, quero jogar, quero driblar. Então, acho que até a preparação minha, né, psicológica, em relação até depois para ir para a Europa, eu tive no começo dificuldade para me adaptar lá fora, depois saí com mais tempo, consegui depois ficar mais tempo, né, fiquei 8 anos fora, mas no começo foi muito difícil para mim também, pelo jeito de jogar, tudo isso daí. Então a gente vai amadurecendo, né, na carreira também, nós vamos melhorando fisicamente. Hoje é totalmente diferente, né? Hoje a gente vê os tipos de treinos individuais, fortalecimento, tudo isso daí. Então, acho que são, são várias etapas, né? Várias fases. Legal, tem o pessoal lá do Nordeste que está relembrando sua parceria com o Cook, tem o Diego aqui relembrando do gol que você fez em cima do Rogério Ceni, né? Já falamos sobre isso aqui, né? Ele estava no Guarani, foi o último gol dele como profissional. E voltando no Palmeiras, Thiago, queria saber, teve até uma pergunta aqui, inclusive do Thiago, foi uma das últimas perguntas que a gente recebeu aqui, já falou do gol mais importante. E o gol mais bonito, você tem a ideia de relembrar pra gente, talvez, o gol mais bonito? Tenho. E foi o gol mais bonito que eu, assim, pelo Palmeiras, eu acho que foi um gol contra o Atlético Mineiro em 2004. Foi de fora da área, a gente pegou o Atlético no Mineirão o jogo. E estava, acho que 1-1, estava 1-0 para eles, eu empatei, depois a gente virou, acho que foi 2-1 esse jogo, que eu domínio de fora da área, o goleiro do Atlético era o Derlei, e acertei na gaveta, foi um gol, mas o gol mais bonito, assim, foi um gol que eu fiz na Coreia, até no meu Instagram, depois lá tem esse gol aí no meu Instagram, que foi um gol de bicicleta, foi na entrada da linha da grande área quase, foi um escanteio, ela sobrou. E que esse ficou marcado, que era um gol que meu pai falava, pô, um dia que o meu sonho é ver um gol de bicicleta seu, assim. Então, é um gol que ficou marcado, assim, para mim. Legal. Você falou 2004, né, desse gol contra o Atlético Mineiro. Vou trazer aqui mais um relato
de um cara, mais um recado, mais um áudio para você, de um cara que jogou com você em 2004. Então, ó, vou colocar o áudio, né? Você vai ouvir, ele vai falar o nome dele, mas é um cara figuraça também. Escuta aí, vamos lá. Info, aqui quem fala é Osmar Cambalhota, jogador do Palmeiras. Estou aqui para mandar um forte abraço a todos os seguidores, né, dessa página maravilhosa, e também para o meu parceiro, meu irmão Thiago Gentil, que para mim foi um dos jogadores mais habilidosos que eu joguei em toda a minha carreira, né? O Thiago, quando eu cheguei no Palmeiras, foi um cara que também que me deu muita força, né? Um cara muito humilde, um cara gente boa demais. E eu já conheci o Thiago Gentil desde a base, né? Que a gente jogava sempre contra ali no Rio Branco de Americana. E o Thiago sempre rabiscando, né? Que era o que ele gostava. E o que faz. Tive o prazer também de jogar um showball em Barretos, né? Com ele. E falar que, Thiago, muito obrigado por tudo que você fez por mim quando eu estava no Palmeiras. Um cara que gostava de chamar eu de caipira, né? Esse aí era começou com o negócio de caipira, né? Forte abraço pra você, moleque. Que Deus abençoe, continue te abençoando, você e sua família. E como eu disse, né, no começo, você pra mim foi um dos caras mais habilidosos que eu joguei. Forte abraço. E a todos o que curte a página do Verdão Infos também, um forte abraço. Tamo junto, Paulinho. Aí o Osmar, cara, mais um que Pô, fala da sua legal. habilidade, hein, Thiago? Legal, Osmar, realmente, né? Eu tinha essa. Eu sempre fui um cara muito de grupo, assim, cara. Sempre me dei bem com a galera, assim, de grupo. Sempre fui de fazer zoeira no vestiário. Então, os caras chegavam, eu pendurava as coisas dos caras. E aí o Osmar chegou, né, com a roupa dele no interior, e eu chamava ele de caipira. E recebi ele muito bem. E todos que chegavam no Palmeiras, porque eu era um cara da casa, né? Eu cheguei no Palmeiras com 14 anos, então conhecia desde o cortador de grama até o presidente, então tinha muita boa relação dentro do grupo e isso ajudava muito também para quem chegava. Eu gostava sempre de receber bem a galera e fazer e ter nossa turma mesmo do pessoal que já estava mais tempo no grupo. Então a gente sempre fazia reuniões assim no quarto ou em algum lugar para estar sempre falando do jogo, ou até na resenha também, brincando, jogando videogame. Enfim, todas essas coisas aí. O Osmar sempre foi um cara muito bacana e foi um parceiro muito bom que eu joguei também. Obrigado pelos elogios aí. Legal, o Osmar é um cara que está frequente aqui com a gente, né? Ele fez uma live comigo na semana passada, aí hoje a gente está fazendo com o Thiago Gentil, o Osmar que é sempre bem participativo aqui também. Grande abraço para o Osmar Cambalhota, que teve uma excelente passagem pelo Palmeiras também. Vocês jogaram juntos em 2004, né? Aí depois em 2003 você ganhou a Série B. Queria voltar nesse 2003, Thiago, para você falar mais ou menos como que estava o clima do Palmeiras nesse ano. Porque tinham acabado de cair, você não participou da queda, né? Como você falou agora há Sim. pouco. Mas como que estava o clima, né? Porque era a primeira vez que o Palmeiras tinha caído, né? Então imagino que por ser, lógico, um time grande, um time gigante, o clima não estava tão legal. Aí acho que teve aquele jogo contra o Vitória também, né? Que acabou depois daquele jogo, acabou mudando muita coisa. Então como que estava o climão, aquele clima mesmo do Palmeiras ali naquele ano? Exatamente. Eu voltei para o Palmeiras, né? Eu joguei, eu cheguei em 2002. Eu até cheguei a jogar Rio São Paulo, era o Vanderlei, o treinador, né? Em 2002. Aí eu entrava em alguns jogos, o Vanderlei estava dando preferência para trazer jogadores, contratar na época. E aí, na época, ele teve algumas oportunidades para mim sair. Foi quando eu voltei ao Náutico. O Muricy me ligou e falou: pô, volta aqui, que aí você não vai jogar, tal, volta para cá. E eu voltei para lá e fui bicampeão pernambucano. Quando eu ia retornar ao Palmeiras, né, acabava o meu contrato pernambucano, o Palmeiras me queria no Brasileiro. Eu acabei indo pro Figueirense. O Muricy foi lá, foi pro Figueirense, me pediu lá. E o Palmeiras, esse ano, fez um campeonato brasileiro muito ruim. Tinha um bom time, tinha um bom elenco. Um bom time não tinha, né? Porque caiu. Mas tinha um elenco de caras de nome, né? Tinha alguns jogadores importantes. Mas o grupo não deu liga. Me falavam que o grupo era muito rachado lá dentro. E acabou caindo. Então eu voltei depois disso daí. Voltou alguns jogadores que tinham saído nessa época. Eu acho que o Magrão, o Fernando, que o Vanderlei não queria trabalhar. E a gente voltou, cara. E aí subiu alguns jogadores da base, bastante. Esse ano subiu bastante jogadores da base. Então, essa época, sim, foi uma época que o Palmeiras já não tinha tanto poder de contratação. Nós não tínhamos, o Mustafa já não tinha mais aquela grana que tinha para contratar grandes jogadores. Então, subiu muito jogador da base.
mesclou com alguns jogadores que estavam emprestados e formamos um grande time, cara. O Wagner Love subiu voando, né, cara? Wagner Muito. Love, Glauber, Edmilson, o Diego Cavalieri. Então foi uma centena de jogadores, assim, subiu muito jogador, também foi uma safra muito boa, mas tinha que subir porque não tinha como contratar. Então foi uma época e subimos mesmo assim, fomos campeões, né, brasileiro da Série B, fizemos um campeonato muito bom e acabamos subindo. Mas a gente sabia que no ano seguinte, né, já emendando, a gente tinha um bom time, mas não era para disputar, para ser campeão da Série A, né? Então fizeram poucas contratações, tiveram pouquíssimas contratações e a gente sabia, cara, que assim, ia ser difícil pelo tamanho do Palmeiras, né? Depois de ter caído, de ter ganhado tudo que ganhou, caído, e depois você voltar à Série A. Então você espera falar, pô, vamos fazer um time. Eu tava num momento bom, fazer um time para poder disputar aí o Campeonato Brasileiro. E com chegar alguns jogadores, e também a gente tinha um elenco limitado, que eu diria eram bons jogadores, mas limitado, assim, não tinha tanta opção de troca de jogadores, tudo isso. E aí fomos muito bem, cara. Eu acho que nesse campeonato eu fiz 9, eu acho que 11 gols nesse Brasileiro 2004. A gente ficou na classificação da Libertadores ali para brigando pelo título um bom tempo com um time, né? Um time que não tinha todo esse elenco para poder disputar, mas a gente tinha um bom time, o Pedrinho também, que era o craque do nosso time nessa época. A gente fez um bom campeonato e ainda se classificamos para a Libertadores ainda esse ano. Mas com um elenco, assim, a torcida muito... Né, a torcida nos apoiou muito na Série B. Em 2004 eles tinham esperança de que o Palmeiras voltasse a conquistar, né? Voltasse a conquistar um título brasileiro, algum campeonato importante, mas a gente foi muito cobrado, mas a gente não tinha elenco para isso. A gente tinha um bom time, mas ainda conseguimos classificar para a Libertadores. Então, legal. Foi um ano de reconstrução do Palmeiras, de certa forma, né? Para voltar à Série A e vocês cumpriram bem o papel, bem demais, né? Foi muito boa aquela Série B, a torcida muito na conexão com o time ali, né? Estádios sempre lotados e tal. Ah, demais. A torcida do Palmeiras sempre lotando, né? A Série B, Parque Antártica, né? Eu costumo falar, né? Eu brinco hoje. Às vezes eu falo pro meu filho, né? Quando é jogo do Palmeiras, eu falo, vai ter um jogo onde meu filho onde vai ser aonde? Eu falei, Palmeiras vai jogar no Parque Antártico. Eu falo assim como se fosse, né? A gente fala o Allianz. Ele fala, pai, não é mais Parque Antártico. Então, o Parque Antártico era demais. Lógico que o Allianz hoje está maravilhoso, mas as lembranças assim que eu tenho, eu vou bastante nos jogos também, no Allianz hoje, mas as lembranças que eu tenho do Parque Antártico assim são eternas, né? Aquele time, a final da Libertadores ali que o cara chuta a bola para fora. Então, são momentos inesquecíveis realmente. Aí, ó, o Maurício tá mandando um abraço para você aqui, ó. É filho da Mi, é amigo da sua mãe, né? Tá mandando um abraço para você aqui também. Tem muita gente acompanhando a nossa live aí, obrigado. Legal. Conhece ele, cara? Show de bola. Um abraço para ele também. Um abraço aí para todos. Você falou do seu filho agora, né, Thiago? E ele compartilhou nosso post agora há pouco e ele joga bola, né? Fala um pouquinho dele. Como pai, não. Ele joga um pouco mais atrás, não é? Ele é outra posição, joga um pouco mais atrás, canhoto também. Tá nos caminhos, né? A gente sabe o quanto que é difícil. Não dou moleza para ele, não, né? Não gosto de dar. Né? Eu costumo falar que a gente tem que. Hoje, os meninos da base, hoje, tem uma estrutura muito boa, né? Onde ele tá, tem uma estrutura muito boa. Agora é jogar com o Campeonato Paulista, parou tudo, né? Essa pandemia. Então tá agoniado aqui em casa, né? Vai fazer 16 anos. Então a gente desce para treinar aqui no campo, trabalho com ele, treino. Tá nos caminhos, cara. Tá no caminho certo, tá trabalhando firme, ele é muito focado, muito mais que eu. Então, tem grandes chances de chegar e vai depender bastante dele, né? A gente faz a nossa parte, a gente quer estar sempre do lado, apoiando. Lógico que é um sonho para mim, seria um sonho para mim, né? Conseguir. Mas também, se não acontecer também, ele já sabe, a gente é muito aberto, ele é meu parceiro, eu sempre falo para ele focar sempre nos estudos, que é o mais importante, né? Foi uma das coisas que minha mãe fez comigo também. Eu mesmo, quando eu entrei no subprofissional, eu continuei fazendo faculdade. Então é uma coisa que eu prezo muito, porque se ele for jogador, vai servir para ele, né? Para ele ter mais facilidade para aprender coisas fora do país, para lidar com toda essa parte do futebol extra-campo. Então eu apoio ele. A gente sabe que o caminho é árduo, é longo, mas a gente torce para que aconteça. É isso, o Andrei, né? Mandar um abraço para ele.
Boa sorte, né? Boa sorte mesmo na carreira, que nem possa seguir os passos do pai aí, né? E você falou, Thiago, agora há pouco, durante o nosso papo aqui, você citou o nome, desde lá do comecinho até agora, você citou o nome de 3 treinadores, assim, top de linha, né? Muricy Ramalho, Felipão e Luxemburgo. Não vou nem te perguntar em questão de quem foi melhor e tal, porque acho que o mais importante mesmo na sua carreira foi o Muricy, porque vocês ganharam títulos junto e tal. Mas eu queria que você falasse a diferença um pouquinho de cada um deles, assim, de estilo. Felipão, Luxa e Muricy. O Filipão é mais, assim, mais parecido. O Filipão é um pouco mais parecido com o Muricy, né? O Muricy muito trabalho, né? O Filipão também trabalhava muito, o Muricy trabalhava muito, mas era um cara que também que estavam sempre do lado dos jogadores, né? Teve, né, mesmo lá no Mundial, quando o Filipão, o pessoal falava família escolar, né? O Filipão foi sempre de lutar pelos jogadores, e o Muricy, para mim, assim, um cara totalmente diferenciado, um cara que procurava estar sempre do lado do atleta. Claro que você não podia pisar na bola com ele, né? Ele falava, ó, aqui você tem que jogar, eu vou estar do seu lado, agora se você me ferrar, eu vou ferrar com você. Então era um papo muito reto, e ele sempre, quando acontecia alguma coisa, ele sabia, assim, né? Eu trabalhei 3 vezes com ele, então ele sabia o que eu podia render. Então, quando tinha um problema, ele chegava em mim individual, ele batia no meu peito e falava, o que está acontecendo? Eu preciso de você e tal. Por que você está ali na zona de conforto? Se você não aparecer, você não vai jogar mais, você tem que jogar. Então, era um cara que me dava, assim, um cara que me deu mais confiança individual, assim, como jogador, assim, para poder desenvolver o que eu tinha de melhor, que era o drible, que era a confiança, tudo isso daí. Foi ele, mas sem tirar o mérito do Vanderlei, do Filipão também, que me subiu, cara. O Filipão, um monstro, né, cara? Ele dava muito bem com os jogadores. O Paulo Nunes, o Paulo Nunes, na época, ele sabia levar o Paulo Nunes de uma forma, assim, impressionante. O Paulo arrebentava, né? O Paulo arrebentou no Palmeiras, o elenco. Então, e o Lucha, né, cara? É um cara mais... Na época, né? Hoje tá mudando, né? O jeito dele. Sempre foi um cara muito vaidoso, né? Com os atletas. Sempre foi muito de querer bater de frente com os jovens. Gostava dos caras mais com os medalhões e tal. Naquela época. Então, foi quando ele chegou no Palmeiras, foi uma das... eu não estava jogando com ele, foi uma eu saí, foi uma das coisas que eu saí por causa dele, né? Porque eu via que ele não estava dando oportunidade, tanto que depois, quando ele saiu do Palmeiras, que acabamos jogando brasileiro, foi Figueirense e Cruzeiro, né? Eu tinha ido pro Figueirense, e ele estava no Cruzeiro, foi nesse mesmo... Ele estava no Palmeiras, depois saiu e foi pro Cruzeiro, né? E o Palmeiras, acho que depois ficou com o Levir, né? Caiu com o Levir, não foi, né? Se eu não me engano. Sim. 2002. E aí, cara, jogou... Então eu tava com a faca nos dentes, né? Jogou Figueirense e Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um timaço também, né? Tinha o Luizão, já tinha Alex, tinha um timaço lá. A gente ganhou 3-1 no Scarpelli, né? Eu tava no Figueirense, fiz 2 gols nesse jogo. Então, assim, esses são jogos que a gente fala que fica marcado. Que eu queria ter muito jogado esse ano no Palmeiras, né? Tava voltando e tal. E acabei não tendo oportunidade. Ele pediu alguns jogadores. E esse jogo também foi um jogo que ficou marcado pra mim. Legal. Quero mandar já um abraço também pro Renanzinho aí, meu parceiro, tá ligado na live. O Jeff Coelho aqui, ó, falou que tem uma amizade com você desde pequeno, cara. Você jogava bola juntos, o Jeff. Acho que é Jeff Coelho que tá aqui, o Instagram dele. Enfim, muitos aqui participando. E fala um pouquinho agora da atualidade, Thiago. O que você anda fazendo depois do showball, né? Já passou um tempo aí. O que você anda fazendo aí hoje em dia? Tem projetos? A gente sempre tem, né, os projetos pela frente, né? Eu sempre me preparando na aula na parte de gestão, né? Não me vejo como treinador, assim, mas mais na parte de gerir. Como eu te falei, sempre fui um cara de muito bom relacionamento, né? Nos grupos, nos clubes, mesmo com os dirigentes. Então, sempre tive sede de aprender essa parte. Na verdade, essa parte de aprender tocou em mim quando eu fui para a Europa, né? Eu senti uma diferença muito grande, de tática, de posicionamento, de como se jogava. Eu fiquei, você entendeu? Lá joga com 3 atacantes, né? Os beirados, igual hoje joga. E eu jogava de segundo atacante, então o cara me colocava aqui na beirada esquerda, eu fechava muito para dentro, queria a bola, então eu custei me adaptar um pouco. E eu não entendia o porquê que, né? No jogo, falava, onde eu vou jogar? E aí voltava as 2 linhas de 4. Hoje a gente sabe como foi, mas naquela época né, era mais difícil. Então tinha que voltar as 2 linhas de 4, ficava muito longe do gol. Então eu comecei a me preparar para poder entender como que era o futebol lá, para mim poder jogar.
E aí eu comecei a me interessar por essa parte, né, tática, dessa parte, porque eu gostava de jogar, de ir para cima, driblar, né? Então foi lá que tem muitos jogadores hoje, né? Hoje está muito melhor as bases, né? Daqui já tem muito mais, mas muitos jogadores ainda sentem, né? Quando vão para fora essa diferença, porque se joga realmente diferente. Mas assim, são momentos, cada momento é um momento, né? O atleta vive várias etapas de jogadores, como jogador, então tem várias etapas que quando dá certo é porque você fez a escolha certa, às vezes você não faz a escolha certa, enfim. Então, esse ano aí que o Vanderlei acabou deixando o Palmeiras acabou indo para a Série B, mas o Vanderlei hoje, treinador do Palmeiras, é um grande treinador, está acostumado a lidar, hoje está com um grupo de grandes jogadores, e mudou muito o jeito de ser também, né? Um grande treinador, e acredito muito que o Palmeiras vai conseguir, tomara, né, que esse ano, se voltar ao futebol, né? Tem que ver isso. Cair de novo a Libertadores aí. Tomara, torcemos demais pro Lucha, né? Quero mandar um abraço para a galera de Jaú que está acompanhando nós também. E para a gente finalizar, Thiago, a gente faz aqui geralmente aquele bate-pronto, né? São 4 ou 5 perguntinhas que eu trago e você responde rapidinho, né? Geralmente o nome de algum jogador e tal. Primeiro, seu ídolo no futebol, na infância, quando você assistia futebol, quando você era menorzinho, quem que era seu ídolo? Cara, o Romário. Mário. Romário era, assim, na época de 94, né? Foi a época que eu cheguei no Palmeiras, 94, quando ele fez Copa do Mundo. Tem a maior admiração. O Osmar Cambalhota, semana passada, falou Romário também. Vocês são, acho que mais ou menos da mesma época. Acho que o Osmar é um pouquinho mais velho ainda, mas eu tenho ele e o Ronaldo, né? Que o Ronaldo já viu depois que eu tive a oportunidade de jogar contra os dois, né? Assim, pra mim, legal. Tive a oportunidade de jogar contra os dois na Espanha, quando o Ronaldo tava no Real e o Romário também aqui em vários times, mesmo no Fluminense, até no Fluminense joguei contra ele. Legal. Então são caras que para mim foram os diferentes. E o jogador mais resenha que você atuou junto, qual que é? Nossa, o mais acho resenha. É difícil falar um só, eu acho. Tem um monte, hein? Tem bastante. Eu acho que do Palmeiras, cara. O Glauber, cara. O Glauber e o Diego Souza. O Diego Souza. Diego Souza, cara, esses dois. O Diego no vestiário era uma coisa de louco, assim. O Rodrigo Pontes, não posso esquecer do Rodrigo Pontes também. Rodrigo Pontes foi do Corinthians, eu joguei com ele no Curitiba em 2009. Eu joguei no Curitiba em 2009. E o Rodrigo Pontes também é um cara resenha. E uma outra pergunta. O melhor parceiro de ataque que você teve? Essa é difícil, hein? É difícil. Acho que o Cook, né, cara? O Cook, assim, marcou, né? Parece que a gente... Era um encaixe que era impressionante. Ele fazia uma diagonal que eu gostava muito, jogador muito veloz. E também o Amoroso, cara. O Amoroso era sensacional, né? O Amoroso era um cara diferente, jogou, né? Foi ídolo, eu tive a oportunidade de jogar com ele lá na Grécia, o cara, um craque de bola. E o Wagner Love também. Também. Uma grande dupla também. Eu gostei muito de jogar com o Wagner, era muito forte, muito bom também. Era de características, todos esses, cada um tem uma característica diferente. Um gostava mais da bola, o outro gosta de fazer mais diagonal, o outro é mais. Então, cada um uma característica. Você citou 3 jogadores impressionantes aí, né? Wagner Love, Amoroso e o Cook, lógico, né? Ele fez mais sucesso no Nordeste, mas também era um baita jogador. Muito bom. Eu não sei como ele jogou só lá. Eu joguei com jogadores desse nível. O Cook era para ter sido né? Não sei um nível que ele podia chegar, mas ele jogou muita bola. Era muito bom jogador. E acredito que poderia ter jogado fácil e ser ídolo. Ele é ídolo, é o maior ídolo da história do Náutico. Uhum. Ele poderia muito bem ter jogado num time grande e se tornado ídolo também. Sem dúvida, eu lembro muito bem do Cook, jogava demais mesmo. E a última, para finalizar, imagina o Thiago Gentil na sua melhor fase, melhor ano, colocar esse Thiago Gentil para jogar hoje. Onde que ele estaria, Thiago? Você estaria na Europa, no Brasil? Seria um artilheiro? Cara, é muito difícil, né? A gente pensa, por exemplo, subindo hoje da base, né? Eu com 17 anos jogando profissional, como seria, né? Como foi naquela época, não tinha nem empresário. Eu subi profissional, não tinha nem empresário. Né? O cara com 17 anos jogando profissional, é difícil falar, mas
Pô, é diferente. Acho que os jogadores gostavam mais da bola, chamavam mais a responsabilidade. Mudou muito, né? Não, hoje tem grandes jogadores também fazendo. Pô, o Palmeiras hoje, né? Tem grandes jogadores. Eu gosto muito do Dudu, né? Porque ele chama o jogo pra ele, mesmo ele erra. É um cara, o ídolo da torcida hoje. É um perfil de jogador que eu gosto, que não tem medo de jogar e. Mas é difícil você falar, né? Falar assim, ou de hoje, desvalorizar, ou falar alguma coisa do antes. Cada época é uma época, mudou alguma coisa, mas a qualidade não muda, né? Então, com certeza daria para estar jogando na minha melhor fase, daria para estar jogando nesses times aí, nos times grandes do Brasil também, tranquilamente. Ah, não tenha dúvida. Quero mandar um abraço aqui pro Diogo, pro Jeff, pro Renanzinho, o pessoal lá de Jaú e do Nordeste que está acompanhando também, porque tem torcedor do Náutico aqui também. E, enfim, todo mundo que acompanhou a live, o Esquerdinha também que estava acompanhando, o Peter, galera amiga aí do Thiago Gentil, sensacional a participação de vocês. E obrigado, viu, Thiago? Pô, brigadão pela participação. A gente nem se conhecia, tal, já conversamos, marcamos rapidinho, você foi muito atencioso, então muito obrigado. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de fazer essas resenhas, essas lives, né, com ex-jogadores, até jogadores que passaram, lógico, pelo Palmeiras, a gente tem uma admiração a mais até. Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Pô, eu que agradeço aí, pô, foi muito bacana mesmo falar um pouco, né, da minha história aqui com vocês. Falar que eu tive momentos maravilhosos do Palmeiras, assim. Eu tive grandes momentos, fui muito feliz, praticamente assim, né, a gente fala de parte triste, assim, porque quando o time não vai bem, ou quando briga para cair, não tive nenhuma época assim de brigar para cair, sempre brigando, a torcida criticando, porque não chegar nos objetivos, mas sempre ali. Então eu fui muito feliz lá dentro e só tenho a agradecer ao Palmeiras, faz parte da minha vida, sempre vai fazer. E hoje a gente fica na torcida, né? Ia mandar também um abraço para todo mundo aí do Instagram, né? Você me perguntou, tá falando da parte de gestão. Tem uma pousada lá em Floripa também. Depois a galera pode jogar lá. Pousada Moçamba do Nas Beach. Lá em Florianópolis, lá. Uma cidade que também eu joguei lá no Figueirense 2 vezes também. Né? O Peter até entrou aí, a gente jogou junto lá. É uma cidade que eu gosto muito, meus pais moram lá também. Então, muito obrigado, cara. Foi muito bacana. Obrigado aí, um abraço para vocês e boa sorte no Verdão Info. É isso, brigadão, Thiago. A live que teve participação também do Juliano, do Osmar Cambalhota, né, que jogaram junto com o Thiago Gentil. E qualquer dia aparece na pousada lá, viu, Thiago? Pode ir, tá lá. Esportes Nova, espera passar essa pandemia aí, né, cara? É verdade, verdade. Não, é mais pro final. Não tem futebol, não tem pousada. Não tem fazer, não dá pra fazer nada. É isso aí. Mas pode dar um toque aí. Quando quiser aparecer lá, tamo junto. Fechou. Obrigado, Thiago. Valeu pela presença. Gente. E obrigado a todos também. Até mais. Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado. Show.